Com vocês, diretamente de Botucatu, Nayana Cagiano! Bom dia, Nay! Bem-vinda! Bem-vinda! Bom dia, meninas, tudo bem? Estão me ouvindo bonitinho? Sim, bom dia! Bom dia! Bom, hoje a nossa aula vai ser uma aula que todo mundo tem as suas dificuldades ou as suas facilidades, né? Apesar de ser super detalhista e tudo mais, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não tinha uma mentalidade muito próspera para dinheiro. Eu ainda trabalho a minha mentalidade para finanças, né? Uma coisa que, assim, ainda não é uma coisa natural para mim, né? Por conta de criação, por conta de tudo que vocês vão perceber aqui que nós temos, tá? Só que eu aprendi, e eu tive que aprender um pouquinho na marra, tá? Eu fui forçada a sair da minha zona de conforto. Então, assim, para vocês que não me conhecem ainda, no ano que eu casei, eu trabalhava, eu tinha minha clínica, e meu marido estava no último ano de faculdade. Então, assim, eu era teoricamente organizada, eu sabia separar bem o gasto da minha casa com o gasto da minha clínica, né? E as coisas fluíam, só que assim, eu sempre gerava uma conta para eu pagar, né? Então, assim, eu tinha os meus ganhos, mas eu precisava sempre estar pagando algo. Então, não tem pessoas assim que não conseguem guardar dinheiro, né? Quem aqui já consegue guardar dinheiro fácil? Consegue? Então já está um passo à frente. Muitas pessoas não têm essa facilidade e principalmente a maioria das mulheres, a gente gasta mentalmente antes de receber. Então assim, nossa, esse mês estou vendendo bem, eu nem sei quanto que eu vou ter de lucro. E eu já começo a pensar em tudo que eu posso fazer com o meu dinheiro, né? Eu preciso ver o rostinho de vocês, a minha tela tá esquisita, pera lá. Eu abri, peraí que eu vou diminuir então a sua tela, peraí. Eu abri para que todo mundo possa ver melhor você. Ah, tá. Não, pode deixar, não tem Pode deixar? problema. Tá. É que aqui, gente, vocês vão poder interagir comigo, tá bom? Nesse começo, principalmente, pode tirar microfone e tudo mais. Eu tô falando da minha experiência no momento. Então, assim, eu tinha que separar um dinheiro para pagar meu casamento. Então, eu sabia o quanto que eu tinha que destinar para o meu casamento. E assim, sempre eu fui gerando contas na minha vida para poder pagar. Então, assim, eu tinha uma mentalidade de que dinheiro não era assim, nossa, né, uma prioridade, ele era um meio, né? Então, assim, e ok, naquele momento era ok. Depois que eu me tornei mãe, eu parei de trabalhar, vendi todos os meus equipamentos e tudo mais e quis ser 100% mãe. E eu não sei quem de vocês aí tem filho e tudo mais, é muito difícil a gente sair de uma independência que a gente tinha financeira e de repente ficar totalmente dependente, né? Isso para mim assim foi muito difícil, passou pela parte difícil e depois passou pela parte cômoda, do que eu não preciso organizar nada. O que antes eu tinha que fazer planilha, eu tinha que fazer as coisas, agora essa competência não me cabe mais. Então eu meio que deixei, sabe aquela coisa assim? Ai, vai, gasta, não sei o que, meu marido quase surtava com a minha pessoa, né? E quando eu falei assim, não, eu preciso de uma coisa pra mim, porque assim, eles não, homem, não sei como é que é na casa de vocês, como é que é, se vocês são casadas ou não, mas mulher tem necessidades diferentes de homens, isso é fato, né? Então assim, se eu quero um creme pro corpo, para eles qualquer creme é creme, entendeu? Eles não entendem que eu queria, ele não entendia que eu queria aquele creme da Mary Kay, certo? Porque eu já conhecia a linha, era apaixonada e tudo mais, eu ficava pensando no valor. E como eu já tinha sido consultora, eu sabia do valor com desconto. Então eu falava, não, gente, eu preciso dar um jeito na minha vida. Porque esse negócio de ficar perguntando não dá para mim. E se eu fizesse sem perguntar, era briga.
Que você tá louca? E não sei o quê, porque a gente estava numa fase financeira muito complicada, né? E aí foi quando eu entrei na Mary Kay, e eu entrei o quê? A princípio, a minha mãe usava, certo? Ó, o meu raciocínio. A minha mãe compra, a minha sogra compra. E a minha cunhada, alguma amiga minha, também vai comprar alguma coisa, porque naquela época eu era 100% mãe e eu não me via voltando a trabalhar, né? Foi quando eu liguei para Raquel. Raquel estava no seminário da Mary Kay. E eu falei assim, viu? Me passa seu código. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque eu preciso fazer meu cadastro, preciso comprar coisa com desconto. Só que assim, eu não tinha o dinheiro para comprar com o desconto. Então eu tinha que vender para minha mãe, vender para minha sogra, né? E aí o lucro que eu ia ter, eu ia pegar em produto para mim. Então aí já veio o meu primeiro cálculo. O quanto que eu podia pegar em produto para mim. Então eu peguei, né? Antes disso comecei a ver, já comecei a buzinar na cabeça da minha mãe. Ai, não tá faltando alguma coisa que não sei o que lá, Nana, o que você precisa? E aí eu fui vendo o tanto que ela precisava. Fui vendo com a minha sogra. Então eu já fui meio que organizando o basiquinho da Nayana, né? E aí eu vi o quanto que eu podia pegar em produto, peguei e fiz um pedido, né? Fiz o cadastro, fiz o pedido e tudo mais. E aí eu falei, ai, que delícia, né? Só que vem aquela caixa da Mary Kay. Eu falo que a caixa ela vem com uma fumacinha rosa, assim, cheia de sonho dentro. E os meus sonhos começaram realmente ali, que eu falei assim, gente, se eu posso comprar sem ter custo, eu posso também ter um lucrinho para fazer algumas coisas para mim, né? Porque eu queria ter uma funcionária em casa, eu queria colocar o meu filho na escola. E assim, a situação financeira era muito difícil, eu não aguentava. Gente, Nayana, não nasci para ser dona de casa, tá? Eu não nasci, eu gosto de cozinhar, mas eu não gosto de ter que cozinhar todo dia, de manhã, de tarde, de noite, né? Porque assim, você fica o dia inteiro na cozinha, entendeu? E com um filho pequeno, era o dia inteiro arrumando bagunça. Então, assim, o que eu era super organizado em casa antes do meu filho, eu tive que virar outra pessoa, senão eu ia perder a minha sanidade mental, né? Senão a gente fica só arrumando, só arrumando, só arrumando. Então, assim, eu fui começando a deixar. Então, assim, o meu marido trabalhava o dia inteiro e eu ficava com o meu filho. Então, lógico que é um trabalho que toma conta o dia inteiro. Mas na cabeça de um casal ou na cabeça do marido, é assim, você não tá fazendo nada. Então, assim, né? Quem aí passa por isso? Enquanto ele trabalhava o dia todo. Então, ele chegava cansado, eu também estava morta. Só que quem que tinha que ter a janta pronta porque tinha ficado o dia inteiro em casa? Era eu, certo? De quem que era a responsabilidade da casa, apesar de ter corrido o dia inteiro com a criança? Era minha. E a minha mãe começou a falar para mim, né? Filha, arranje alguém na sua casa para te ajudar. Eu falava, gente, mas como que eu vou arranjar? Então eu pensei assim, pelo menos uma funcionária, né? Uma faxineira. E aí eu fiz o meu primeiro cálculo financeiro. Então assim, se eu consigo tirar em custo para mim, quanto que sairia uma funcionária todos os dias, toda semana na minha casa? Então eu fiz a minha primeira conta. E aí nisso a gente foi. Já já vou ensinar vocês como fazer tudo isso. Eu só tô contando a história de como eu fui me tornando organizada. Então assim, a minha faxineira ia gastar 600. Então eu sabia que eu tinha que fazer sobrar 600. Então, gente, sobrava só 600. Eu podia vender 5 mil ou 2 mil, sobrava 600 reais. Olha o que é mentalidade, tá? Aí eu fui ver uma escola para o meu filho que eu fiquei encantada, tá? Porque a gente estava numa lista para conseguir uma escola boa, em que a gente tinha bolsa, por meu marido ser residente, né? Então eles partem do princípio que o residente ganha uma bolsa reduzida. Então ele tinha acesso a essa escola, mas ele ficou na lista. Em contrapartida disso, eu tinha visto uma outra escola que eu amei, que era uma escola com metodologia Waldorf, né? A Florescer aqui em Botucatu. O dia que eu fui no Portas Abertas daquela escola, eu falei assim, gente, é aqui que eu quero que meu filho estude, né? Eu não conseguia imaginar ele em outro lugar.
E aí veio, né, a mensalidade, que era a escola, né? Então, era uma mensalidade de quase R$ 900. Eu falei assim, meu marido falou assim, você tá louca, né? Criança pode ficar até 4 anos em casa. Eu falei assim, senhor, ele vai me infartar, né? E não sei vocês que tiveram filhos e tudo mais, assim, é uma delícia poder brincar, né, com os filhos, mas assim, a gente precisa de um momento só nosso, muitas vezes. E a gente não tem momento nem para fazer xixi, né? Então, o meu sonho naquele momento era o quê? Era pôr meu filho na escola para poder dormir de manhã, né? Porque eu não dormia. O Matheus, ele teve um distúrbio que ele ficou até 3 anos acordando muito, né? Então, eu sempre tinha muito sono. Só que daí, o que aconteceu? Para eu poder colocar ele na escola, eu precisaria de R$ 900 e eu precisaria de mais 600 para pagar a faxineira que vinha em casa para limpar, passar e tudo mais. Então, só aí já me dava 1.500. Então, eu falei assim, gente, fora o que eu consumo para mim, eu preciso de R$ 1.500. Aí todo mundo falava assim, viu? Você não dá desconto para sua mãe, para sua sogra? Eu falava, não, gente, eu preciso desse dinheiro, entendeu? Eu precisava, né? Então, eu fiz o meu segundo planejamento. Eu quase matei meu marido, né? Porque ele falava assim, não, se você quer pôr o Matheus lá na escola, você põe. Mas você não vende Mary Kay? Então, você paga. Eu falava, gente, eu fiquei com muita raiva dele na época. Com muita raiva. Só que foi a melhor coisa que aconteceu para mim, tá? Porque eu consegui planejar e eu conseguia ver quantas pessoas... Eu não conseguia fazer momento de beleza naquela época, porque o Matheus ainda não ia para a escola, tá? Ele ficava comigo 24 horas. Então, assim, tem muitas amigas que vinham em casa, que eu mostrava algumas coisas, eu tenho até foto de sombra que ele pintou a parede, de batom que ele achava que era giz de cera, entendeu? E assim a gente foi. Só que o que eu quero mostrar para vocês é, o meu planejamento era pagar a escola e pagar a minha funcionária, tá? Depois que ele entrou na escola, eu consegui ter um pouco mais de tempo. A Nayana não foi dormir de manhã, a Nayana foi o quê? Trabalhar para entrar em qualificação para virar diretora, né? Então, assim, até hoje eu falo que eu nunca tive aquela fériazinha de, ai, vou dormir. Não, peguei, falei, não, eu quero mais, porque eu não queria só uma semana uma funcionária, eu queria uma todo dia, né? Eu li o livro da Mary Kay Ash, não sei se vocês já leram Milagres que Acontecem, e ela fala que nós mulheres, nós precisamos disso. Então, assim, se você colocar na ponta do lápis uma pessoa contratada, a hora dela compensa muito, porque enquanto ela está trabalhando, cuidando da minha casa, fazendo as coisas, eu estou rendendo. Então, eu estou fazendo sessão, eu estou fazendo outras coisas. Então, eu peguei e coloquei todo esse gasto no planejamento. Onde que eu quero chegar com isso? Que tudo que eu ganhava, eu conseguia pagar essas contas. Eu podia ganhar mais, eu podia ganhar menos, as contas eram pagas, mas nunca sobrava dinheiro, tá? Nunca sobrava dinheiro. E aí, nesse processo de diretor e tudo mais, eu comecei a ter consultoras. E eu percebia que, assim, chegava o dia de pagar o cartão, o que que acontecia? Algumas começavam a me ligar, principalmente as mais desorganizadas, né? Nayana, eu tô desesperada, a fatura do meu cartão, que não sei o que, não sei o que. Ela falei assim, ai, gente, não é possível, né? As contas são prioridade. Mas isso sou eu, Nayana, metódica, né? Com a mentalidade pequena que eu tinha. E aí foi quando eu falei assim, não, eu preciso estudar alguma coisa. Para quê? Para poder ajudar, certo? Então eu comecei a perceber que, assim, não tem nada a ver com o quanto a gente ganha, né? Vou até compartilhar a tela aqui com vocês, uma frase bem legal. Comecei a conversar com várias, tá? E eu via que independente do quanto cada uma ganhava, o problema não era o quanto cada uma vendia, mas assim, o quanto cada uma gastava, tá? Não interessa se o meu lucro é de 1.000, se o meu lucro é de 3.000, se o meu lucro é de 5.000. Se o meu lucro é de 10.000, se o meu lucro é de 30.000. O que interessa é como eu gasto esse dinheiro, tá? E como eu gasto esse dinheiro faz toda a diferença, ok?
Então, é isso que a gente tem que começar a ter em mente. Por quê? Porque a hora que eu conversava com muitas, e eu mesma tinha esse pensamento, quem aqui nunca pensou, ai, como eu queria ser rica para não precisar fazer conta? Né? Alguém aqui nunca pensou isso? Tá? A Lucilene já tem uma mente melhor, né? Então, assim, muitas pessoas pensam assim, só que o que que é? O rico, ele só é rico porque ele faz conta, tá? Então, a partir do momento que a gente tem esse pensamento de que, eu queria ter dinheiro para não precisar fazer conta, é o quê? Você nunca vai ter dinheiro, tá? Você nunca vai ser uma pessoa rica, ok? Porque não é o quanto a gente ganha, é sim o como a gente gasta esse dinheiro, como a gente planeja esse dinheiro. Isso tem muita relação com as nossas crenças, com a nossa mentalidade, né? E com quanto a gente custa. Então, assim, o meu foco era ganhar aquilo para pagar aquelas contas. Então, aquilo eu conseguia. Mas eu não conseguia mais ou menos, ou quando conseguia, dava um jeito de gastar. Porque eu tinha as minhas crenças da Nayana financeira. Como cada uma de vocês aqui tem crenças que foram colocadas pelos pais. Então, se você teve pais prósperos e tudo mais que te ensinou essa jornada, provavelmente você já tem uma mentalidade melhor. Ou então, se você foi condicionada ao longo do caminho a ter que aprender, porque igual eu aprendi agora nessa jornada ao quê? A mudar a minha mentalidade. E o que que eu percebia? Do mesmo jeito que eu trabalhava para pagar as minhas contas, as minhas consultoras trabalhavam para quê? Para pagar cartão de crédito. E eu comecei a perceber que, assim, a gente se reduz. Então, assim, tinha meses, não tem meses que a gente vende mais que outros, certo? O que que acontece com o mês que a gente vende menos e a gente tem um cartão enorme para pagar referente aos outros meses que a gente vendeu? Então, eu comecei a perceber que isso, além de desmotivar a consultora, porque ela só via conta na frente dela de Mary Kay, então o que que a cabeça dela falava para ela? Mary Kay não dá dinheiro, ó a conta que você tem para pagar. Por quê? Porque quando eu ia conversar, ela esquecia que ela tinha usado aquele dinheiro que ela recebeu para comprar alguma coisa para o filho, para passar a pagar uma conta. Então, assim, as pessoas, o empreendedor, nós não temos uma formação, a não ser que a gente busque, de educação financeira. Então, a gente mistura eu, pessoa, eu, minha casa, com eu, consultora, e depois que a gente vira diretora, então, com eu, diretora. A gente faz tudo uma coisa só. E não é. A minha casa tem um custo, eu, como consultora, tenho outro custo, e eu, como diretora, tenho outro custo. Eu preciso saber quanto eu custo em cada uma dessas áreas, tá? Para eu poder saber como eu vou projetar as minhas vendas. Vocês concordam comigo? Então, eu como consultora, eu projeto vendas. Eu como diretora, eu projeto produção, tá? Cíntia, aqui a gente está maioria consultora ou maioria diretora? A Cíntia acho que sumiu. Então, assim, a gente tem que saber mexer com esses 3 links, ok? Até aí tudo bem, né? Deixa eu descompartilhar a tela aqui. Estão me vendo? Sim. Uhum. Então tá. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a pensar nisso, que a gente tem um custo, a gente tem que começar a perceber o nosso negócio. O nosso negócio, ele tem no Brasil a facilidade de ser feito no cartão e até em 3 vezes, certo? Então, assim, muitas vezes para o começo isso é ótimo, mas o que que eu vi acontecendo e vocês podem me falar se isso já aconteceu com vocês. Vou lá e faço o meu primeiro pedido, aí dividi em 3, então as parcelinhas estão pequenininhas. Se eu vendo pouquinho, minha parcelinha dá, o que que minha cabeça fica? A minha parcela ainda não terminou. Então, eu só posso fazer um outro pedido ou depois que vencer a parcela, ou depois que girar o meu cartão, ou depois que, entendeu? Eu fico presa a isso. E o empreendedor, gente, ele não pode se prender a isso. Por quê? Porque a sua cliente,
ela não espera o seu cartão virar para você poder entregar um pedido, certo? Ela quer no máximo para ontem, né? Então, assim, a gente precisa construir o nosso pronto entrega. E toda venda que a gente faz, o giro que a gente faz desse pronto entrega é o que a gente reabastece. Então, se eu começo a ficar fazendo isso sempre no cartão e sempre parcelando, o que acontece igual no momento nesse como nós estamos? De repente, todo mundo paralisou, né, a princípio. O que essas pessoas pensaram? Meu Deus, a quantidade de fatura que eu tenho para pagar, né? Seja de coisas pessoais, seja de coisa marquei. Aqui eu não vou entrar muito mais no pessoal, só para vocês conhecerem o como, independente da mentalidade que a gente consegue desenvolver um olhar financeiro diferente, tá? Então, assim, o que aconteceu com muitas consultoras que faziam esses pedidos parcelados? Elas começaram a perceber que, gente, eu vendo uma média de 5 mil por mês, né? Então, eu tenho um cartão que ele vai se acumulando de uma média de 2 a 3 mil. Esse mês minhas vendas reduziram, eu paralisei, meus clientes paralisaram, consegui pagar o cartão desse mês. Só que eu tenho o cartão do outro mês e o cartão do outro mês. E agora, como é que eu faço? Né? Isso, na minha unidade, acontecia muito antes dessa crise. De assim, às vezes o filho ficou doente, às vezes, né, aconteceu alguma coisa. Eu falei, gente, a gente não pode trabalhar para pagar cartão, tá bom? Então, a gente tem que começar a entender como funciona o nosso negócio, tá? E como a gente precisa organizar ele. Tanto quanto diretora ou líder e tudo mais, que a gente tem um bônus, como quanto consultora. Deixa eu só vir aqui. Ai, pera lá. Deixa eu compartilhar agora outra tela com vocês. Não estou conseguindo acessar a tela. Aqui. Ué. Ó. O que a gente precisa ter em mente? A venda direta somos nós consultoras. O nosso marketing sou eu como líder, sou eu como diretora, ok? Fora o que vocês têm em casa, tá, gente? Aqui eu vou me ater a esses dois negócios, ao nosso negócio. Para quê? Porque aqui no final eu vou querer ensinar vocês a sair do cartão de crédito, tá? Então, com a venda direta, eu tenho o meu investimento é no meu pronto entrega. Vocês concordam que eu invisto no meu pronto entrega? Ok. O meu lucro é em relação às minhas vendas. Eu ganho referente àquilo que eu vendo, nada mais e nada menos. Por conta disso, gente, eu preciso de um livro caixa, eu preciso montar uma tabela, cada um vai se adaptar de acordo com o seu perfil. Tem muitas pessoas que gostam de pegar caderno e anotar cada venda que faz ou cada gasto que tem. Então, eu preciso anotar todos os meus gastos de Nayana, todos os meus gastos de consultora, tá? E todos os meus gastos de diretora, em planilhas separadas. Por quê? Porque são 3 negócios diferentes, ok? Então, assim, eu tenho que fazer a minha gestão de vendas, que é o quê? Saber quanto eu tenho que começar o dia 1º sabendo quanto eu quero ganhar, não quanto de conta eu tenho para pagar. Vocês concordam comigo? Quantas de vocês aqui começam o mês pensando em quanto de conta tem para pagar? Bastante? Então, porque a nossa mente, né, ela expande aquilo que a gente foca. Então, se eu foco nas minhas contas, o que vai aparecer na minha vida? Conta para pagar. Tá? Essa é a regra do negócio. Então, por isso que eu tenho que ter a gestão de vendas e inverter isso. Se eu começo o mês calculando quanto de cartão de crédito eu tenho para pagar, né, fora o cartão, o que a minha renda da casa depende da minha venda, eu estou focando só em quê? Eu estou focando nas minhas contas.
E o que que eu vou ter? Eu vou ter conta. Então, assim, a hora que... Não sei se vocês têm... Quem faz isso? Quem tem esse padrão? Parece que a hora que vai sobrar um dinheirinho, aparece alguma conta. Ou o carro quebra, ou não sei o que acontece. Não é verdade? Por quê? Porque eu tô focando em quê? Em pagar conta. Então, se sobra R$200, o que que aparece? Uma multa para eu pagar. Não é verdade? Tá? Então, por isso eu tenho que entender um pouquinho de gestão de vendas para poder projetar o meu ganho, tá? Para isso eu tenho que saber sim os meus custos operacionais, certo? Eu tenho que saber o mínimo que meu negócio consome, tá? E aqui eu tenho a possibilidade de usar um cartão de crédito, ok? Então, assim, existem 3 maneiras na Markay, que eu falo que, por mais que existem várias, na verdade, existem 3 maneiras que a gente faz o pedido. Ou à vista no dinheiro, que daí pode ser lotérica, SafetyPay, transferência, enfim, boleto. Ou no cartão, seja pelo IT ou seja pelo cartão normal, ou parcelado, certo? Nós temos esses 3 recursos. A facilidade do cartão é o quê? É a gente sempre jogar lá para frente. O que que é o cartão de crédito? É você usar um dinheiro que você não tem no momento, ok? Para poder pagar depois, tá? O cartão de crédito nada mais é que isso, tá? Isso ajuda muito o cartão para quê? Para a gente fazer o nosso primeiro pedido. Ou para a gente poder equilibrar, porque se eu não tenho investimento para fazer o meu estoque, o meu pronto entrega, fica muito difícil eu fazer esse giro, tá? Então, por isso que eu falo que eu uso muito o cartão de crédito nesse momento do meu primeiro passo. Para quê? Para a construção do meu estoque. Nayana, eu já tenho estoque. Ótimo, você não precisa mais de cartão de crédito, tá? Mas eu tô viciada no cartão de crédito, eu uso muito cartão de crédito. Então, a gente daí precisa fazer acumular milhas no cartão também dá, né? Se você tiver consciência financeira e fazer os pagamentos à vista, é perfeito, tá? Deixa eu ver aqui... Então, assim, ok, tá? Quem tem a consciência de fazer à vista, acumular e tudo mais. Você já tem aquilo separado. O que que acontece para quem não tem uma mentalidade muito segura com o dinheiro? É o quê? Muitas vezes comprar a mais no cartão do que pode. Você concorda comigo, Luslene? Tá? Você às vezes já tem uma certa maturidade com finanças, você já sabe o quanto você pode comprar no cartão, tá? Então você consegue usar os benefícios dessas milhas, isso é fantástico. Agora, a pessoa que ela não tem, o que que ela acontece? Muitas vezes ela pode ter o limite do cartão maior do que as vendas dela. E o que que acontece? Ela vê uma promoção TimeWise 3D, ela não se planeja, ela não faz a gestão de vendas dela de quantos TimeWise 3D ela vai vender. E ela vê todo mundo falando, comprando 20, comprando 50, comprando 100, o cartão dela dá conta, o que que ela faz? Ela vai lá e compra, tá? Por quê? Porque ela não tem maturidade para analisar isso, tá? E isso realmente é uma maturidade que vem com o tempo. Fazendo isso, o que que acontece? Nos próximos 2, 3 meses, ela só vai ter conta para pagar. Se ela não correr atrás para vender, tá? Então, eu via que isso era uma coisa muito comum das consultoras desanimarem, porque às vezes um mês que é mais ou menos, não tem dinheiro para as contas que ela entrou na Markay para pagar, e ela fica só correndo para pagar cartão de crédito. E o marido buzinando na cabeça, porque olha o tamanho da fatura de Markay, ok? Paralelo a isso, a gente tem a nossa segunda via de ganho, tá? Que é o nosso, quando a gente começa a crescer na carreira. Então, a gente tem investimento, né? A partir de 3 consultoras no nosso time, a gente começa a ganhar, onde a gente tem o ganho pelas vendas da equipe. Gente, aqui eu não posso ter dívidas. Eu não posso pagar com cartão de crédito nada. Eu tenho até uns custos operacionais se eu faço reconhecimento, se eu tenho algum espaço meu, em termos de treinamento e tudo mais, acaba tendo, tá? Mas aqui é uma coisa um pouco mais profunda, que daí é mais voltado para
diretora mesmo. Eu vou tentar focar mais aqui no de consultora, ok? Então, é aqui que a gente chega. Deixa eu parar o compartilhamento, porque aqui eu vou querer explicar uma coisinha para vocês. Então, eu não estou falando do cartão de crédito. Vocês já começaram a perceber que a gente tem certos custos, certo? Então, assim, a pessoa que parcela demais no cartão, o que acontece? O primeiro mês eu respiro. Aí eu fiz uma compra de R$2.000, vou arredondar tudo para o pedido de 40%, tá? Então, o pedido de 40%, ele é o quê? Ele é 1.320, dividido em 3 vezes, 440, certo? Então, eu peguei e eu vendi 2.200 e tem uma fatura para pagar de 440. Ai, que delícia, sobra um monte, né? Aí eu vou com essa sobra, invisto em estoque, pego o produto para mim, pego o kit disso, pego o kit daquilo, faço um outro pedido e parcelo em 3 de novo. Aí no segundo mês, eu vou ter o quê? Eu vou ter um dinheiro entrando de 2.200, mas eu já tenho uma fatura de 880 para pagar, certo? Então ainda me sobra. Aí eu aproveito as novidades, aumento o meu estoque, pego promoção, aumento o mostruário. Por quê? Porque tá entrando dinheiro. Aí delícia, né? Aí chega no terceiro mês. No terceiro mês eu vendi 2.200 e aí me chegou uma fatura de 1.320, a certinha, certo? Como se eu tivesse feito um pedido à vista, ok? E aí eu começo a ter o meu lucro real. Se eu não parei para me organizar, eu começo a o quê? A comprar mais do que eu posso. Porque estava tendo um lucro a mais. Vocês concordam comigo? Mas não era um lucro de verdade. Era um dinheiro que eu tinha que guardar para as próximas faturas. Mas as pessoas não fazem isso, tá? Então, o que acontece com essa consultora? Todo mês ela está vendendo 2.200, só que com o tempo ela tem 2 faturas para os meses seguintes de 1.320 para pagar. Ok? E, gente, isso é muito desanimador. Por quê? Porque a pessoa, ela começa com a mentalidade de eu preciso pagar o meu cartão de crédito, né? Fora as contas que ela tem, que muitas vezes elas misturam no cartão de crédito o pessoal dela com o pedido Mary Kay, tá? Então, não sabe diferenciar. Então, o que acontecia comigo? Eu comecei a perceber, eu fazia assim também, mas eu tinha uma certa consciência de nunca gastar muito, nunca gastar mais. Teve um mês que eu consegui ter uma venda enorme, deu quase R$12.000 de venda, então meu pedido foi enorme, né? E aí no mês seguinte, eu repus tudo aquilo que saiu, porque eu falei assim, eu vou vender a mesma coisa, entendeu? E nesse mês meu filho precisou fazer uma cirurgia. Então eu não trabalhei, não tive cabeça para trabalhar, mas eu tinha o meu cartão para pagar e as minhas contas. Foi onde eu falei, ferrou, né? Isso não dá certo, porque se isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo. Então eu precisei buscar um jeito de sair disso, né? Foi quando eu conheci uma mentora, não sei se vocês conhecem aqui, a Luciana Velasquez, e ela participava com alguns programas e tudo mais, e num deles ela falava sobre o giro do dinheiro, né? A gente conversando e tudo mais, ela falou assim, não, o dinheiro ele tem um giro, você faz ele uma única vez, depois é só ou à vista no cartão ou no dinheiro. E aquilo caiu como uma luva em mim. E eu expliquei para as meninas da minha unidade. Eu falei assim, gente, a gente precisa fazer assim. Tinha umas que já estavam estudando finanças e tudo mais, falou assim, nossa, realmente, assim é o melhor jeito. E tinha outras que falavam, como que eu vou fazer assim? Porque meu cartão já é todo parcelado. Então, hoje eu trabalho, eu não tenho como pagar as próximas 3 faturas. Eu tenho que todo mês estar trabalhando para pagar essas faturas anteriores. Vira aquele bololô, não vira? Tá? E esse bololô não é saudável para a nossa mente, não é saudável para o nosso negócio. Então, como que a gente deveria fazer? Com a nova, ficou muito simples, né? Então, assim, o pedido, ele é de 2.200. Pedido de produtos. Vocês concordam comigo? Valor de custo, eu faço uma única vez no cartão. Por quê? Porque se eu não tenho dinheiro para investir no meu pronto entrega, tá? Aí eu uso o cartão. Uma única vez. Eu falo muito com ela, você tá olhando no meu olho? Você tá entendendo que é uma única vez? Por quê? Porque eu sei que elas ficam parcelando.
Eu via isso na minha unidade, eu vejo isso com muitas outras consultoras, tá? Lógico que tem exceções, igual eu vi que a Lucilene ali é uma exceção, já é bem controladinha e tudo mais, mas ela sabe que ela é uma exceção, né? Ou ela buscou, ou ela teve uma família que ensinou isso para ela, ok? Então, assim, quem não é essa exceção, o que que faz? Vai tudo parcela. A gente pensa se a parcela cabe no bolso e não qual que é o valor do produto. Tanto que isso é uma técnica de venda. Falar o que? 3 vezes de tanto. Por quê? Porque a mentalidade das pessoas é voltada para ver se a parcela cabe no bolso. E a gente, quando vai fazer pedido, a gente vê se a parcela daquele pedido vai caber no meu bolso. Só que o nosso pedido, ele vai se somando. A gente trabalha todo mês, gente. Eu falo que assim, na verdade, toda semana nós temos que fazer pedido, ok? Partindo desse princípio para uma nova, vamos lá. Um pedido de 40%, que é o pedido inteligente, ele tem um valor de custo de 3 vezes de 440. No começo, o que eu ensino essa nova? A comprar aquilo que ela tem para demonstrar ou aquilo que ela vai conseguir vender. Hoje eu aprendi que ela tem que me falar aquilo que é mais fácil para ela vender. Eu já antes falava, porque como eu sou conforme, eu sou meio mandona também, assim, sabe? Meio sistemática. Então, assim, a gente vê o que a pessoa vai conseguir vender e ela parcela. Então, o primeiro mês, eu não vendi 2.200, né? Que eu vou receber na maquininha e tudo mais. Eu vendi 2.200. Eu tenho uma parcela de 440, certo? O que eu tenho que fazer? Eu separo esse dinheiro para pagar a parcela de 440 e eu não vou mais usar o meu cartão de crédito. Porque vai me sobrar 1.320 para eu fazer um pedido à vista e mais os outros 440 que vai ficar para mim. O que eu vou fazer com esses outros 440? Eu vou ver se eu preciso de alguma coisa para mim, se eu quero aumentar um pouquinho o meu pronto entrega, se eu quero investir em algum daqueles kits de 109, por quê? Porque eu só tenho 440. Os outros 440 foram para pagar minha fatura, ok? E os outros 1.320 foram para quê? Para fazer um pedido novo. Se eu estou querendo ter um giro maior de 2.200, eu preciso pegar um pouquinho desses 440 e investir em pronta entrega. Vocês concordam comigo? E tudo que eu vou pegar de promoção está aqui dentro, então eu tenho um valor para o que eu posso gastar. As pessoas, elas não sabem quanto que elas precisam girar do pronto entrega, quanto que elas podem investir em mostruário e quanto que elas podem pegar em promoção, né? Quem aqui tem noção direitinho dessa finança? Quase ninguém, né? Por quê? Porque isso, gente, é a mente do empreendedor. Independente se você tem empresa grande, empresa pequena, ou se você é diretor ou não. Nós, como consultoras, a gente precisa saber disso, tá? Pensa como se você fosse uma Copenhague. Se o dono da Copenhague, ele não sabe o quanto, ou não tem uma estimativa do quanto saiu da loja dele para ele repor, o quanto tem de novidade que ele pode pôr e o quanto tem novidades assim, Páscoa, né? Que ele tem que pegar lá e tem que pôr, tem que ter no mostruário. E o quanto ele vai pegar de itens promocionais que ele lucra mais, ele quebra. Uma hora ou outra ele vai quebrar. E é isso que a gente tem que ter em mente, que se a gente não tiver essa organização, a gente vai quebrar. Ou então, assim, a gente vai estar sempre pagando conta. Então, dentro de um pedido de 40%, para uma nova entrar, foi fácil. Então, todas as novas, a gente já montava esse esquema. Ela ficava 3 meses para fazer esse giro, tá? Isso, o segredo está na compra. Deixa eu ver qual que é a mensagem. Gente, pode abrir o microfone e falar, tá? O segredo está na compra, porque a compra é o nosso gasto. O segredo está em quanto a gente gasta, ok? Então, para nova foi fácil. Só que eu tinha e eu tinha as consultoras antigas. Então, o que eu fiz? Eu saí do cartão. Como que eu fiz isso? Meu cartão era parcelado, eu comecei a fazer os pedidos à vista
vender mais para pegar esse meu lucro e poder quitar as coisas. Eu falo que assim, a nossa mente vai atrás do que a gente quer. Então, assim, a minha mente era quitar tal coisa, eu ia lá e conseguia quitar, tá? E aí, nesse tempo, o que eu consegui? Eu consegui ajudar as consultoras a se planejarem. Então, assim, você tem 5 mil de faturas para pagar no cartão, então tá, seus pedidos a partir de agora vão começar a ser à vista. E o lucro dele você vai guardando. A partir do momento que a gente sai de um cartão parcelado e a gente entra para um cartão totalmente à vista, você tem a opção de ficar no cartão ou de querer sair do cartão, tá? E eu percebi que muitas queriam o quê? Queriam sair também do cartão. Porque, gente, quantas de vocês precisam esperar cartão virar para poder fazer pedido? Né? Muitas, às vezes, fica assim, eu só posso pedir tal dia, às vezes acaba perdendo produto porque esgota, acaba perdendo coisa, e aí faz só pedido lá no final do mês. Se vocês forem pensar com uma mentalidade saudável, se você faz um pedido no comecinho do mês, qualquer coisa que te faltar, você já tem 40% de desconto. Então, por que você vai ficar esperando seu cartão virar no dia 25? Você vai perder um mês todo para poder fazer seu pedido e atender seus clientes, tá? Então, assim, quem não tem muita habilidade com o cartão, a gente faz o quê? A gente sai do cartão. E para sair do cartão, a gente faz o processo inverso. Então, eu não fiz, para eu poder fazer um pedido de 2.200, né? Eu parcelei o meu primeiro em 3 vezes, ok? Para eu sair do cartão, eu faço o contrário. Eu começo um pedido de 2.200, eu tô lá pagando meus cartões de 1.320 todo mês, certo? Só que eu tenho 3 meses seguintes para pagar. Pode fazer 3 pedidos tudo no mês no cartão, Joyce, contanto que você não fique se prendendo a datas, entendeu? E você tenha e faça à vista, tá? O parcelado, ele é complicado, tá bom? Nessa parte de finanças. Então, assim, a partir do momento que eu tenho essas faturas para pagar, o que eu faço? Eu vou fazer aquele processo inverso. Quando eu sou nova, eu não parcelo em 3 vezes e vou pagando por partes e pegando dinheiro para fazer à vista? Quando eu já fiz isso, eu tenho que fazer o processo inverso. Eu tenho que ir guardando os 440 para no 4º mês conseguir fazer o pedido à vista. Entendeu? Vocês querem que eu desenhe para vocês entenderem esse mecanismo? Tá, eu vou pegar aqui uma tela para desenhar, tá? Porque só falando fica mais difícil. Então, vamos lá. Ai, abri meu pente aqui para vocês. Gente, vocês podem abrir o microfone, pode falar, tá bom? Se está muito rápido, se está muito difícil, se está muito confuso, tá? Então, ó, para uma consultora nova, deixa eu pôr isso daqui bem aqui embaixo. Nayana, deixa eu perguntar então, já que posso falar. Pode. Bom dia, a Suelen que está falando. Bom dia, Suelen. Minha dúvida é o seguinte, eu não passo meu cartão no débito, no caso, porque eu tenho medo de faltar, porque eu sempre vendo para as minhas clientes em 3 sem entrada, entendeu? Mas eu não vendo na maquininha, eu sou aqui de Americana, eu vendo na caderneta, né, digamos assim. E aí eu tenho medo que sim, vai chegar no momento que eu não vou ter o dinheiro para pagar a fatura. Então, concorda? isso, vai faltar. Na verdade é assim, tem 2 pensamentos errados aí por trás, tá? Uma que ou você já investe no seu estoque e faz só o giro, e aí é tranquilo, que você vai ficar 3 meses recebendo. E outra é assim, as lojas hoje em dia vendem na caderneta? Não vendem, mas eu vendo, e eu vendo muito bem aqui assim, entendeu? Eu já acostumei as minhas clientes assim, eu não tenho problema com vendas aqui, assim, dessa forma. E porque o que acontece? Eu vendo para elas assim, todas as vezes que eu vou receber, eu vendo muito mais. E assim vai. Eu não perco vínculo com ela, com as meninas,
E elas já sabem que eu sou dessa forma, uma ou outra. E a maioria das meninas que compram 400, 500 reais, ninguém delas quer que o marido saiba que gastou isso de Mary Kay, entendeu? Aí elas vão dando por semana, vai acertando comigo. Então, Só o antes que de eu... você falar, Nayane, só rapidinho. A Sueli, ela é uma consultora que vem com uma média de 6, 7 mil pontos por mês, né? Então, imagina o trabalho, Sueli, que você tem para poder fazer isso. Está sempre na corte de vendas. É um destaque, né, na nossa área. Mas, né, eu acho que agora a Nayana vai estar orientando. Ok, desde que você iniciou na América até hoje, você não tem estoque pago. E eu acho que é isso que você pode, então, 30 mil, né, de pronta entrega, porque para você fazer 6 mil pontos, de 6, 7 mil pontos por mês, que é mais ou menos 15, né, 17 mil reais que você vende, não tem como ter um batom, para não vender no mínimo ter 3 variedades. Então, dobra isso. E você ainda não conseguiu quitar a sua pronta entrega. Então, com esse lucro, você tem um lucro muito. É exatamente isso que eu tô Você querendo gasta chegar. todo o seu lucro. Então, ok, eu posso fazer assim, porque ela tem um público que a mulherada pega o dinheiro do lanche, dinheiro aqui, junta tudo e compra tudo no creme que elas querem, como a Nayana falou no início. A Nayana estava aqui. Compra o creme que quer, tudo que quer, para o marido não ficar controlando. Mas, ok, é uma decisão sua, meninas que estão ouvindo aqui, cada um tem o seu risco, né? Ela não tem calote, todo mundo paga certo, a Sueli é super dominante, né? Ponta firme, mas é um risco dela. E olha que ela faz uma boa pontuação, mas ela fica sempre nesse risco iminente, né? Querendo não, é um risco, por mais que ela venda para o público classe A, B, né? Então, eu acho que agora você pode estar orientando, Nai, a parte de, ok, então eu tenho que ter 30 mil, 15 mil reais pagos, quitados. Aí você tem uma empresa sólida, né? Não uma empresa na mão de terceiros. Porque igual, hoje em dia você já tem o seu giro, certo? Se você vende uma média de 10 mil por mês, vamos supor assim, você vai ter que pegar o quê? Vai ter que pegar metade do seu lucro por 3, 4 meses e juntar ele. Ok? Você juntando ele, você consegue fazer os seus pedidos, por maior que eles sejam, à vista. Então, não é que vai te faltar, você vai estar sempre ganhando lá na frente. É a mentalidade sua que está falando que vai te faltar. Esse é o medo, eu tenho medo, exatamente. É uma crença limitante sua que te dá esse aprisionamento, porque assim, eu não vou entrar aqui em crenças, que eu não sou especializada nisso, nem nada. Mas, assim, cada um se limita de uma maneira. Eu falo que, assim, eu me limitava com as minhas contas. Eu começava a ganhar mais, eu arranjava conta para pagar. Então, eu começava a ganhar mais, eu já arranjava um parcelamento, eu já arranjava ter que mudar de casa, eu já arranjava alguma coisa, tá? Cada um tem uma crença. Agora, assim, o que você não pode deixar é o quê? É o seu negócio depender disso. O jeito que você vende e tudo mais funciona para você, ok. Só que o seu fluxo de caixa não pode depender disso, tá? O que elas pagam para você é o seu lucro, não é o seu custo. O que você passa para receber tem que ser o seu lucro. Então, assim, a pessoa que vende fiado, ela fica uns 2 meses sem ter lucro, na verdade. Por quê? Porque o lucro dela está no produto, que ela já pagou e está com a cliente. Então, você concorda que eu tenho um produto de 100 reais? O meu custo dele é de 60. A hora que eu vendo para minha cliente esse produto por 100 reais e ela me paga em 30, 60 e 90 de 33, os primeiros 2 pagamentos eu estou pagando ainda o meu custo. Ok? Então, se eu decido fazer isso, eu tenho que estar o quê? Eu tenho que investir no meu negócio para eu poder ficar 2 a 3 meses sem ter lucro. E a partir disso, eu saio desse ciclo vicioso em que eu tenho meu pronto entrega pago, eu pego o meu lucro, uma parte do meu lucro, e reponho todo esse pedido que saiu, tá? Eu não aconselho as novas, principalmente, a vender dessa maneira, porque eu acho que isso é uma crença muito que tá com a gente, assim, sabe? Mas cada um tem o seu, entendeu? Por quê? Porque para nova poder fazer isso, ela vai ter que ficar 3 meses sem receber. Por quê? Porque faz. Oi? Quando eu comecei, eu fazia assim, sempre fiz assim.
Ok, mas você ficou, o seu lucro, se você for ver como uma empresa, tá? O seu lucro fica lá até você receber a última parcela. Sim. Ok? E aí, o que as pessoas fazem para aliviar essa situação? Eu vou pegar e vou parcelar também. Porque eu recebo parcelado, então eu parcelo também. É uma opção. Só que você tem que ver que o seu foco vai estar sempre no quê? Em pagar essas parcelas. Então, as suas vendas podem ser maravilhosas. Pode vender 30 mil no mês. Você vai ter parcelas para pagar e por muitas vezes a probabilidade de você ter pouco dinheiro para você guardar vai ser pouca. Tá? Isso é uma coisa muito de mentalidade. Não tem certo e errado. Nayane, eu tô bem fazendo assim. Ok, então tudo bem. Eu tô querendo aqui mostrar mecanismos para quem quer sair do cartão e não ter que ter o cartão para pagar no mês que vem. Então, se eu vou receber e tudo mais, é o meu lucro. Mas eu não tenho custo, entendeu? Eu não tenho o meu cartão para ter que pagar se, de repente, nenhuma cliente minha me pagar. Aproveitando, é exatamente isso que você falou, é muito importante. A Su, ela é um sucesso, né? Ela é super dinâmica, descolada, assim, ela, né? E vende super bem. Ela tem quantos anos? Eu vou liberar já esse microfone, o Su. Quantos anos você tem? Queria saber. E outra coisa, ela tem um filho igual a você, acho que deve ter 3 ou 4, 5 anos. Se dá uma dor de barriga num filho que a mãe tem que ficar no hospital e todo aquele pedido que fez, você não consegue passar para receber, às vezes, eu sei que pode. Ela é dinâmica, ela vai dar um jeito de todo mundo depositar para ela, eu sei. Mas uma empresa, acho que uns 5 anos a Su já deve ter. Só confirma, Su, quanto tempo você já tem de empresa? Indo para o sexto. Sexto ano. Então, Isso. Então, nesse momento, olha, vamos lá, só para você poder fazer uma reflexão em todos que estão ouvindo aqui. Imagina você que tem uma puta de uma empresa, 6 anos de empresa, tem um faturamento de 10 a 15 mil reais de vendas recebido, não tem calote, e você ainda depois de 6 anos não tem 5, 10, 15, 20 mil, 30, 50 mil reais guardado ou investido. Significa que todo esse lucro que você recebeu todos os dias, todos os meses, que são excelentes, você torrou tudo, a ponto de você nunca ter uma segurança. Então, falando como uma empresária, pelo faturamento que você tem, uma nova, ou alguém que vende R$2.200 só para ter R$500 de lucro para pagar o carro, ok, ela não quer guardar dinheiro, ela já trabalha com outra renda, e ela só vende R$2.200 para ganhar R$800 de lucro e pagar a parcela do carro, que ela se propôs entrar na American só para poder trocar o carro sem mexer na renda do outro trabalho. E você que tem um faturamento e um ganho excelente, não tem ainda. Então, isso não é só... Eu tenho dinheiro, Cíntia, mas eu deixo guardado. Então, você tem segurança. Eu deixo investido. Então você tem a segurança de não faltar. Não vai faltar. Eu não quero, mas eu não quero mexer, na verdade, né? Mas eu tenho sim. Então, você está fazendo certo. Então, você consegue fazer. A sua pergunta foi, eu tenho medo de faltar. Não vai faltar, você tem? Eu sempre tenho, mas assim, tá investido, eu não quero mexer nisso. Entendi. Entendeu? Então, o que você questionou foi, eu tenho medo de não ter o dinheiro se eu pagar à vista e faltar. Então, esse medo ele não existe, porque você tem o dinheiro, entendeu? Você está investindo. Então, acho que aí pode ser uma crença também, como diz a Mariana, porque aí eu não quero mexer exatamente, eu não quero mexer nisso. Então, eu quero ter o dinheiro, porque eu deixo separado sempre numa conta um mês garantido, entendeu? Eu sempre tenho reservado, eu já paguei a fatura, eu já tenho todo o valor. Cíntia, posso falar? Pode. Oi, meninas, bom dia. Agora apareci. Qual é o seu nome? Pode falar. Adriana. Eu sou pode Adriana. Falar. Adriana é lá de Peruíbe. Isso. Então, eu sempre tive essa condição que a Nayana estava falando do cartão de crédito, né? Eu sempre parcelei. E aí eu comecei a notar que isso não era legal. Então, eu comecei a formar estratégia para mudar isso, né? Hoje, graças a Deus, eu consegui. Eu tenho 2 anos de Mary Kay, eu tenho 3 meses só que eu consegui,
né? Pagar meu cartão, fazer uma vez só, né? E falando das clientes, eu tinha clientes assim também que compravam e me pagavam, né? O dia, recebo dia 20, você passa em casa? Passo. Dia 5 eu te pago. A tal cardeneta, né? Então, eu tinha umas 5 clientes. Eu comecei a tirar isso delas porque realmente é o meu lucro. Eu preciso do dinheiro, né? A gente não trabalha porque quer dar o produto para cliente. Eu preciso de um lucro. E aí, o que aconteceu? Eu tenho 3 clientes que eu estou pendente já faz uns 4 meses, 5. Tinha uma cliente que ela fazia pedido, comprava muita coisa. Então, as parcelas dela eram de R$300. Mas beleza, ela sempre me pagou. Então, eu nunca me importei. O que aconteceu? Ela perdeu o emprego. Então, já fazem duas parcelas dela que ela não me paga. E é R$600. Então, quer dizer... Isso. Então, esse dinheiro, claro, o produto, graças a Deus, ele tá pago. Mas, assim, é um dinheiro que é meu. É o meu lucro. Era um dinheiro para mim, né? E ela tá desempregada. Então, aí eu pensei assim, uma dor de barriga, um aperto, uma dificuldade, ela vai deixar de pagar. Porque ela vai falar, poxa vida, nossa, o que eu vou deixar de pagar? A luz eu não posso, a água eu não posso, a comida eu não posso. Exatamente. Eu vou pagar, eu vou falar para minha consultora, olha, Adri, agora não dá. E eu vou fazer o quê? Ela não tem. Deixa eu só dar uma solução que eu dei, porque assim, essa é uma pessoa, não é uma pessoa de má índole, né? Eu quero fazer mal. Então eu quero dar uma solução. Aconteceu isso comigo, né? No mês das mulheres eu vendi para uma recepcionista super top lá, e ela comprou lá o kit de pele, enfim. E ela não me pagou. Eu não costumo fazer isso, mas eu vi que ela seria uma possível iniciada e uma anfitriã, né, para me ajudar ali no hotel. Enfim, né, o custo praticamente já estaria pago, né, eu só receberia meu lucro agora. E aí eu falei para ela, Cíntia, o hotel nos dispensou, porque todos os eventos foram cancelados, eu vendi 70% do nosso salário, e nós só vamos poder, como que fala? Voltar em agosto, e estamos esperando o governo pagar a outra metade. Eu sinto muito. Eu falei assim, olha, fica tranquila, então. Vamos fazer o seguinte, eu sei que você quer me pagar e eu preciso dessa renda. Você conhece pessoas. Eu vou te dar meu catálogo online, você vai enviar e vai ver pessoas que possam comprar. Do que elas comprarem no valor normal, eu vou te dar 20% de desconto e com essa venda que você me ajudou, vamos pagar o que você me deve. Então, gente, foi uma solução que eu encontrei aí, né? Porque ela tem a boa intenção, ela tá com vergonha, ela quer pagar, mas ela não tem. Ela tem 3 filhos e acabou de separar e reduziu 70%. Todo mundo vai ter seus problemas, perda familiar, só que a gente não tem nada a ver com isso, porque a gente também temos o nosso. É por isso que precisamos ter a reserva financeira. Então, quando alguém deixa algo fiado com alguém, eu sempre falo assim, se você deixou algo e não recebeu, é 50% de chance de você não receber. A minha pergunta é, se essa pessoa ou esse grupo de pessoas não te pagar, você vai falir? Se você não vai falir, você vai perder seu lucro, mas porque você recebeu a entrada, ok. Então, cada um corre o seu risco calculável, né? Toda empresa tem perdas e lucros. Mas se você vai falir, trabalhe um pouco mais, se esforce e só venda à vista. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar um batom de R$29,90, né? O problema é dela. Então, o que nós podemos fazer por ela? Dar uma oportunidade para ela vir trabalhar com a gente, porque muitas pessoas estão aqui tendo jornada dupla, porque é limitada. Então, a renda que eu tenho só dá para o básico, mas eu quero o quê? Meu hidratante, eu quero uma moça para me ajudar em casa, eu quero colocar meu filho na melhor escola, né? Que foi como a Nayana começou, ela queria R$900 para colocar o filho dela na melhor escola de Botucatu, né? De 3 anos, 2 anos. O pai falou assim, não precisa, só depois dos 4. Mas a mãe quer, logo ela encontra uma solução e ela vai colocar o filho dela na escola que ela quiser. Então, o dinheiro do nosso trabalho, da nossa venda, vem para aquilo que eu mais amo na minha vida e é por isso que eu estou na Mary Kay. O dinheiro vem para quê? Para minha liberdade. Eu amo ter liberdade. E o que é liberdade para mim? Deixa eu só compartilhar aqui. O que é liberdade para mim? A liberdade para mim
é poder fazer o que eu quero, a hora que eu quero, com quem eu quero, tá me vendo então, né? É fazer o que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quero. Se entrar no restaurante e olhar o que eu quero comer e não quanto custa, aí eu poder falar assim, minha amiga, vamos para tal lugar? Vamos, né? Depois me passa o custo. Gente, isso é libertador. Então, é um motivo pelo qual as pessoas trabalham e vendem aqui. Então, vai vender fiado? Eu sei que, no caso, essa compra não vai falir o meu negócio. Mas tem pessoas que sim. Então, cada uma tem que olhar a sua renda, olhar, né, se você tem ou não dinheiro, investimentos, né, como, né, a Su, falando da Su aqui que ela compartilhou, ela é uma pessoa dentro, né, mesmo ela fazendo isso, ela é organizada, ela é planejada, ela tem uma rotina com o filho, ela faz tudo. Depois, um dia, Su, ela vai dar uma aula aqui pra gente dessa, como que ela consegue vender, né? Mas vocês, meninas, por favor, vamos receber também. E a Su daqui a pouco vai estar recebendo, porque tem outros clientes que você vende também, que você não conhece, que não tem relacionamento, que ela recebe recebe à vista ou no cartão. Então, ela pontuou a maior parte das clientelas dela são amigas, né, do relacionamento dela. É isso, espero ter contribuído também. Gostou da dica, né, Adriana? Então, se a pessoa está te devendo e ela tem bom coração, ela vai se esforçar para vender X para você, para pagar a conta dela com você, e aí todo mundo ganha, você tem seu dinheiro de volta e ainda tem mais 3, 5, 10 novas clientes, né? Para vocês verem como eu tenho tudo de um jeito. Então, voltando, né? Eu dou continuidade. Cadê a Su? Você quer complementar alguma coisa? Cadê a Su aqui? Que eu não tô... Oi, Su, oi. pode falar. Viu? Não, perfeito. Adorei a sua saída aí, viu, Cíntia? Parabéns. Muito criativo e uma ótima ideia para as meninas, quem tiver algum problema com o cliente, né? Vai receber dessa forma. E como você falou, você foi muito inteligente. Vai ganhar clientes novas ainda. Exatamente. Né? Obrigada, Su. Então, vamos voltar Obrigada aqui para Nayana. Nay, pode... Oi. Libera essa... Pode voltar então, e compartilhar sua tela novamente, que eu descompartilhei. Tá, falando tudo que a gente estava falando, eu vou explicar para vocês mais ou menos o passo que eu faço ou para sair do parcelado ou para sair do cartão. Isso vocês vão ver de acordo com as necessidades de vocês. No livro da Marquei Ash, a gente escuta muito ela falando que ela só fazia as coisas no dinheiro. Então, eu tomei aquilo para mim que, assim, quando a gente tem o dinheiro para fazer o pedido, a gente consegue o quê? Se a gente não tem tanto tino para finanças, a gente consegue calcular melhor. Porque no cartão, a gente muitas vezes calcula o limite do cartão, né? E se a pessoa, às vezes, vende muito bem, o cartão dela vai acabar sendo um limitador financeiro. Ela precisa ter esse giro, esse fluxo de dinheiro, ok? E o cartão fica para as coisas dela. Então, ó, vou compartilhar com vocês a tela e vou tentar desenhar para vocês, que isso normalmente eu desenho no papel para as meninas, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o meu primeiro pedido, ele dá 2.200, certo? Em produto, ok? Quanto que eu vou ter de gasto nele nesse primeiro momento? Eu vou ter parcelas aqui, ó. Aqui eu não vou ter gasto nenhum. E vai entrar esse produto para mim. Então, aqui é o mês 1, vou pôr aqui embaixo a legenda. Mês 1, o mês 2, o mês 3 e o mês 4, ok? Esse daqui não precisa ser necessariamente mês. Para mim, né? Eu que tinha uma venda mais alta, eu fiz isso por semana, tá? Então, teve uma época que eu fazia um pedido de 2.200 por semana. Isso, na verdade, são etapas, ok? Só que aqui, o que eu tenho que lembrar? Vou mudar de cor. Aqui eu fiz esse pedido, como que eu coloquei para pagar ele? Eu coloquei 440 em 3 vezes. Então, eu tenho a primeira de 440, a segunda de 440. Vamos fingir que eu vou fazer tudo aqui no mês. Um giro de um mês para cada conta, tá? E aqui eu tenho a última de 440. Então, aqui, gente, é onde estão os meus gastos. Esse meu primeiro mês, eu peguei esses 2.200 em produtos e meu custo operacional com isso tá aqui, ok? O que eu vou fazer? Eu vou vender esses 2.200 e vou gerar 2.200 em dinheiro, não vou?
Então, a hora que eu gero esses 2.200, eu vou pegar 1.320 para fazer um pedido à vista, no dinheiro, tá? Para eu poder reabastecer aquilo que saiu do meu pronto entrega que eu investi aqui. Só que eu tenho 440 para pagar, eu vou lá e pago, e eu tenho mais 440 que vai me sobrar aqui. Ai, perdeu a caneta aqui. Espera lá. Não sei o que aconteceu com a cor da minha caneta. Eu tenho mais 440 aqui que me sobrou. Esses 440 é uma conta, certo? Que eu tenho que separar. Se eu fiz por semana, se eu fiz por etapa, não interessa. Eu separo nesse meu primeiro giro. Esses 440 são meus. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pensar se tem promoção, porque aqui, ó, é só pronto entrega que saiu, tá? Então, eu preciso repor, porque eu preciso ter esse meu pronto entrega, ok? Então, aqui, na hora que eu for repor esse meu pronto entrega, eu já vou pensar se dentro do que eu tenho que repor já tem as promoções. O que que é de lançamento que eu tenho que investir? Se eu vou, agora a gente, né, que eu preciso usar para mim e tudo mais, custo descartável vai sair daqui, ó, desse valor e não desse. Esse daqui eu só tô pegando os meus produtos e repondo, tá? Então, esse pedido aqui, ele me gerou o quê? Ele me gerou mais 2.200 em produto, não gerou? Então, eu venho aqui para a minha terceira etapa e vou fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui os 2.200 em produto e eu vou vender ele. Aí, ele vai me gerar 1.320 para eu fazer o quê? Para eu fazer o meu pedido. 440 eu pago a fatura do meu cartão e 440 me sobram para eu poder investir ou em mostruário ou aumentar o tamanho do meu pronto entrega. Vem tudo desse investimento. Sacolinha de presente, coisas que não são do meu fluxo normal de vendas. Aqui eu vou começar a ter um fluxo, que é o quê? Em cima daquilo que eu demonstro, daquilo que eu ensino. Então, eu, Nayana, qual que é o meu carro-chefe? Meu carro-chefe é o kit 3D, tônico e a make de pele perfeita. Tudo que é extra disso, eu invisto com esse daqui. Mas isso daqui eu tenho que sempre ter esse meu pronto entrega para quê? Conversei com a minha cliente, mostrei para ela a make de pele perfeita com corretivo, base, primer e tudo mais. Eu tenho que ter, porque mulher tem queredeira, a mulher vai querer levar na hora, né? Então, o que eu mostro, eu tenho que ter. Mas eu sempre posso ter uma novidade. E essas novidades não vão sair do meu dia a dia. Que não é, a não ser que eu tenha isso como foco, vai sair daqui. A terceira etapa eu faço a mesma coisa. O que que vai acontecer depois, lá na quinta etapa? Eu vou vender 2.200 e vai me sobrar 880. Então, esse daqui é o quê? É o meu faturamento. Não quer dizer que é o meu lucro líquido, né? A gente chama de lucro bruto. Por quê? Dentro disso, que é um dinheiro para mim, eu vou ter que tirar aqui todo o custo que eu tenho com o meu negócio, de sacolinha, de descartável, de perfil de cliente, conta de celular, tudo isso sai daqui. Não sai desses 1.320. Esses 1.320 é o quê? É para pagar o meu giro. Então, aqui que eu começo a desenvolver a minha mentalidade. Quanto que eu preciso ter para eu poder calcular o quanto que eu tenho que vender, certo? Vocês entenderam esse giro? Super simples? Como uma pessoa consegue começar sem investimento? Como que ela vai fazer o contrário? O contrário, ela já tem esse cartão para pagar. Então, no lugar aqui, ela separa esses 440 para no quinto momento ela pegar e ter esse dinheiro para fazer. Vai ter os 1.320 para fazer o pedido à vista, tá? Ela faz o período reverso, ok? Vou pegar outra imagem aqui para vocês, que é em termos de mentalidade. Aqui não quer dizer se você é pobre ou se você é rico, tá? Se você vende bem, se você não vende. Aqui tá falando muito sobre a sua mentalidade referente ao dinheiro. Então, as pessoas de mentalidade pobre, elas pensam muito na sobrevivência, né? Então, elas fazem um planejamento do dia. Então, assim, quanto que eu tenho que vender hoje
para poder pagar minha conta Y? Ou quanto que eu vendo esse almoço para poder pagar minha janta? São pessoas que pensam no diário, o foco delas está muito no dia. Então, assim, hoje eu tenho que ir no mercado. São as pessoas que normalmente misturam tudo, tá? Quem tem a mentalidade pobre. Então, hoje eu tenho que ir no mercado, aí eu vou lá e vendo 3 bases. Se eu vendi 3 bases, eu tenho uma média de 180 em dinheiro. É o meu lucro? Não, mas eu tenho que ir no mercado. Então, eu vou lá e pego esses 180 para fazer mercado, tá? Aí, amanhã eu vou e vendo um kit 3D de R$300. Eu falo, ufa, ainda bem, tenho que pagar meu aluguel. Aí, dali uma semana, tem que ir no médico. Nosso médico é R$250. Nossa, eu preciso vender quantos kits Time-Wise 3D? Aí, pega e vende. E aí, o que acontece? Na hora de fazer o pedido, né, vendeu, precisa repor, o cliente está pedindo, não tem dinheiro. Se a pessoa tem cartão, ela pega e faz no cartão e vai se embololando no cartão. Como diz meu filho, faz um bololô, né? Vai se embololando. Mas se a pessoa não tem cartão, o que acontece? O negócio dela para. Aí fica a cliente dela falando assim, eu vi aquele lançamento que não sei o que você tem. Aí ela fica, eu vou pedir, vou anotar para você. Aí ela fala, gente, eu tenho que pedir, mas eu não tenho dinheiro. O negócio dela vai travando, porque ela não tem como fazer pedido, ok? Então, se você tá nisso de assim, nossa, fulana me pediu isso, me pediu aquilo, eu não tenho no meu pronto entrega, eu não tenho como fazer dinheiro, você tá com uma mentalidade pobre em relação ao seu negócio. Você tá só sobrevivendo, tá? Eu falo que assim, quando a gente desmerece muito o nosso produto e tudo mais, a gente entra na sobrevivência. O que eu ensino para essas pessoas que muitas vezes não têm esse dinheiro? A gente pode receber uma parte adiantada. As minhas clientes não estão acostumadas. Gente, nós damos as formas de pagamento para os nossos clientes, tá? Isso é uma coisa que, assim, independente do que eu escolho, não são as minhas clientes que escolhem como me pagam. Sou eu que escolho como elas querem me pagar. Eu escolhi caderneta, ok, foi uma escolha minha, em que eu tenho que assumir as responsabilidades por isso. Eu, Nayana, não sei cobrar. Eu não sei ligar para a pessoa para falar assim, viu, posso passar aí para receber? Eu não consigo. Eu ligo para saber como é que a pessoa tá, se eu posso ajudar em alguma coisa, mas eu não consigo ligar para passar para receber, tá? Então, coisas que às vezes é um investimento maior e eu ainda não tenho no meu giro, o que eu faço? Principalmente pré-lançamento, né? Que funciona super bem. Lançou as escovinhas. Eu não sei quantas escovinhas eu ia investir, porque eu não sei quantas que eu ia ter que vender, certo? Então, eu tinha um valor para pegar em pronta entrega, né? Para investir nos lançamentos. O que eu quis investir muito? Nas PETs de hidrogel, que eu sei que as minhas clientes iam gostar. A escovinha, eu fiquei meio assim. Então, toda vez que a pessoa me encomendava para eu poder fazer o pedido à vista, como a escova ainda não tinha sido lançada, eu dei um desconto. Falei assim, se você encomendar, mês que vem ela vai estar pronta, eu já te entrego. Então, eu dava um desconto de 10% para ela e ela pegava e pagava. Ou seja, eu já separei esse dinheiro para a hora que virou o mês, eu tinha 6 escovinhas vendidas, as 6 já estavam pagas. Eu já tinha um lucro até delas, ok? Então, a gente pode fazer isso. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente compra coisas em que a gente paga primeiro. Fui colocar uma árvore na minha casa. Ele pegou e fez o orçamento. Eu falei assim, então tá, orçamento X. E aí a pessoa me falou, sim, metade na entrada e metade na hora da entrega. Eu falei, eu já pensei, vou ter que pagar antes então, né? Antes dele vir pôr. Então, eu me organizei para pagar antes dele vir pôr. Então, isso a gente consegue passar naturalmente para as nossas clientes. Todos os produtos que eu faço, que eu vou entregar, né? Eu não sei se é a pessoa que vai me receber ou não e tudo mais, eu já deixo garantido, já deixo pago, já passo o link e tudo mais, eu só passo. Por quê? Porque eu só passo, já entrego, já converso, falo de outras coisas, ela já pagou aquele pedido. Entendeu? Então, psicologicamente, para ela é até melhor, porque como ela já pagou, às vezes ela nem lembra e ela já encomenda outras coisas, ok? Então, tem essa diferença. Quando a gente vai na mentalidade mediana, que é uma mentalidade uma coisa muito interessante que a Joyce falou aqui, que quando a gente compra na internet, a gente paga quando? Como? Exato, na hora que tá fazendo pedido.
né? Não só na Americanas, mas em qualquer lugar. Mercado Livre, qualquer compra. Gente, não, olha, eu sei que assim, às vezes a venda, né, a Suelen estava falando que faz na caderneta, às vezes a venda dela é muito grande e tudo mais, ok, mas isso não é o que limita, porque essas clientes, nem que seja no boleto, elas dão um jeito de comprar sem o marido ficar sabendo, entendeu? Então, assim, isso é um pouco errado também, né, porque uma coisa que, assim, a família, ela tem que funcionar junto nesse financeiro, então se ela tá tendo que esconder do marido, ela precisa aumentar o ganho dela para ela não precisar ficar escondendo isso dele. Mas isso é uma coisa muito pessoal de cada um para cada um. Mas assim, tem que falar para ela vir trabalhar com a gente. É isso, tem que chamar ela para trabalhar com a gente. E aí, assim, se a gente vai no mercado, a gente sabe que a gente vai pegar as coisas e vai pagar. Se você viu uma roupa na internet, você sabe que você vai ter que pagar para essa pessoa despachar a roupa. Por que eu tenho que entregar o meu produto para eu receber depois? Então, assim, isso é a minha mentalidade que eu ensino às minhas consultoras. Cada um tem a sua realidade, ok? O que a gente vem aqui de uma mentalidade mediana, que era o que eu tive por muito e muito e muito tempo, que foi a do conforto, que é aquele fluxo mensal. Então, o meu gasto, escola e funcionária é X. Então, eu me comprometo a pagar isso. Gente, independente do que eu fazia, se meus lucros eram maiores ou se meus lucros eram menores, eu nunca tinha sobra. Ai, conseguia guardar alguma coisa, não sei o quê. Ok, tem muita gente que consegue. Mas assim, eu tinha que, quando eu queria alguma coisa de um valor maior, eu tinha que dar aquela parceladinha naquele valor. Ou seja, eu não tinha dinheiro, né? Eu não tinha uma reserva boa para abundar, vamos dizer assim. Eu ficava pagando as minhas contas. Eu não pagava os meus cartões, mas eu pagava as minhas contas. As nossas contas se adaptam ao quanto a gente ganha. Então, se eu ganho 5 mil, eu dou um jeito de gastar 5 mil. Se eu ganho 10 mil, eu dou um jeito de gastar 10 mil. E se eu dou 20 mil, eu dou um jeito de gastar 20 mil. Ou seja, aparentemente eu tô achando que eu tô ficando rica, mas não, eu tô continuando na mesma. Porque o que é a riqueza? É o quanto a gente ganha, menos o quanto a gente gasta. Vocês concordam comigo? E se essa minha diferença tá sempre elas por elas, ou maior, eu tô sendo sempre uma pessoa pobre. Uma pessoa pobre com 10 mil, uma pessoa pobre com 20 mil, uma pessoa pobre com 30 mil. Eu lembro que meu marido falava para mim, você vai ganhar 50 mil e você vai dar um jeito de gastar os 50 mil. Você vai ter a conta para poder pagar os 50 mil. Porque eu tinha uma mentalidade que o quê? Eu tinha que trabalhar para pagar as minhas contas, né? Eu não tinha que trabalhar para ter prosperidade, para ter liberdade. Foi aí que eu comecei a estudar, que eu vi que assim, nesse mediano, a maioria chega até aqui. Ninguém chega para cá, certo, Cíntia? Pouquíssimas pessoas têm a mente próspera, pensam em liberdade e pensam em anual. O que é essa liberdade? Significa que eu nunca mais vou fazer conta? Significa que eu deixo de fazer conta para fazer planejamentos, ok? A hora que eu começo a ter uma mente próspera. Eu vou ter planejamentos porque não vai ter viagem cara ou barata para mim mais. Vai ser tudo uma questão de planejamento. Então assim, uma viagem que custa 30 mil reais, nossa, que caro, não tem condições. O dia que eu for rico eu vou. Não, eu posso. Eu vou me planejar se eu tô com alguma coisa ou não para ver se eu posso ir, ok? Aqui eu começo a ter uma mentalidade próspera. E como que eu venho daqui para cá? Que aqui para mim foi uma sacada muito incrível que para mim funcionou, tá? Para mim começou a funcionar, porque assim, são coisas que eu comecei a aplicar tem pouco tempo, tá? Meu marido já aplica há muito mais tempo, entendeu? Então assim, dentro dessa mentalidade mediana, como que a gente faz para ser próspera? O nosso gasto, ele não pode ser mais o meu 100%, tá? Então, dentro de um gasto que eu tenho que encaixar ele entre 60% e 50% do meu rendimento. Nossa, Nayana, então quer dizer, se eu gasto 4 mil, eu tenho que ganhar 8 mil? Mais ou menos isso. E a nossa mente se adapta a isso, tá? Então, eu vou ter que fazer um levantamento aqui
do meu gasto. Aqui eu sei mais ou menos quanto que é o meu gasto. Eu tenho um gasto aqui de R$3.000, mas eu calculo os meus ganhos em cima desse gasto. Eu calculo ganhar R$3.000. A hora que eu começo a fazer um planejamento para quê? Para 5% eu me pagar, tá? Então, 5% eu escolho para mim, para quê? Para eu me dar valor, para eu me dar essa mentalidade boa. Então, de 5.000, aqui, o que eu vou colocar? Eu vou colocar 5%, que dá 250, para eu me pagar. O que seria esse me pagar? As minhas coisas minhas, para mim. Guardar dinheiro na carteira é meu, tá? Meu valor daquele mês em relação àquilo. 10% para a gente doar, tá? Porque dinheiro é energia. Então, assim, para quem você vai escolher doar é uma escolha sua, tá? Se é para a igreja, se é para algum fundo social, se é para alguma coisa. Mas, assim, quanto mais a gente doa, a gente está falando para o universo que a gente tem, que a gente é boa em receber. Então, a gente está disposto a dar, tá? Os outros 60% vai entrar o quê? Para o meu custo, ok? Então, eu vou ter um custo de vida, que essa minha vida vai ter que ficar nesses meus 60%. Os meus outros 10%, vai ser o quê? Eu vou guardar numa conta, que eu vou escolher um tipo de investimento e tudo mais, que eu vou pensar no meu futuro. É uma conta, é um dinheiro que você vai investir. Investir para quem? Para o seu futuro, para você ser rico, ok? Porque você não vai trabalhar a vida inteira e você não vai depender de governo. Os outros 10% é para eu abundar, né? O que seria esses 10%, na verdade, para eu guardar para os meus sonhos. Então, seja uma viagem, seja alguma coisa, algum planejamento, eu tenho que ter a minha conta da riqueza, certo? Que eu possa mexer, volte e meia, ela não é o meu investimento futuro, mas ela é minha conta da riqueza, tá? Tem muita gente que chama esses 10% de reserva de emergência. Pela física quântica, se você se programa para uma emergência, você vai ter uma emergência. Se você programa para alguma catástrofe, você vai ter uma catástrofe. Então, você tem esses 10% do quê? De reserva de prosperidade, que é para você, se é uma viagem, ou se de repente você precisa para uma emergência, você está próspera, você está rica. Então, quem é rico está preparado para uma emergência. E os outros 5% é para abundar, ok? Então, eu vou pegar esses meus 5% e vou colocar aonde eu quero potencializar. Então, esse mês eu quero me sentir um pouco mais, eu vou pôr no meu CIPAG. Esse mês eu quero investir um pouco mais. Eu vou lá, vou pegar esses 5% e vou jogar no meu investimento. Os meus gastos ainda não estão totalmente balanceados. O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Pegar esses 5%, colocar nos meus gastos e tentar vender mais. A nossa venda é renda extra, gente. A gente planeja o quanto a gente quer. Então, a gente começa a colocar tudo isso, as nossas contas, no nosso 60%. E como que a gente começa a ficar bem próspero? Onde a gente começa a ganhar mais, porque a gente adapta esse 60%, ok? E a gente começa a ganhar mais. Então, eu começo a gastar mais? Não. Eu tiro 10%, começo a viver com 50% e aumento o meu investimento lá para o meu futuro. Então, eu começo a investir 20% de tudo que eu ganho. Para quê? Para o meu futuro. 10% para minha riqueza, certo? Continuo com 5% para eu me pagar, 5% para eu abundar e 10% para doação. Ok? Alguma dúvida nisso? Quando a gente... Naira, mas como que eu começo Nenhuma dúvida, isso? mas uma coisa importante, só para você pontuar. Tem consultoras aqui, acredito que a maioria trabalha com 40%. E tem gente que trabalha com 30%, 35%. Uma coisa importante. Todo mundo tem que ganhar a maior lucratividade possível. A maneira mais barata, comprar o curso mais em conta, é 40% no Círculo Rosa. Quem não tá, tem que correr. Porque Tá perdendo dinheiro. Você compra um produto mais barato
e você consegue ter uma maior lucratividade. Então, quem está no Círculo Rosa com 40% é quem tem maior lucratividade. E administra bem esse dinheiro é quem realmente tem maior lucratividade, não é verdade? Então, tem gente que não pode ainda, por diversos motivos, cartão, medo, enfim, porque mesmo sem cartão, há como fazer isso, né? Como a Nayana... Então, é aí que tá a mentalidade, né? Porque assim, eu posso ganhar só R$1.000. Meu lucro de vendas é R$1.000. Mas eu posso ter uma mente próspera com R$1.000. Então, desses R$1.000, eu tô vendendo só 1.000. 50 eu me pago. 100 eu faço alguma doação, certo? Eu vou ter que encaixar a minha conta, as minhas despesas, esses R$1.000 que eu tô falando é o meu lucro. Não é o que eu vendo, e sim o meu lucro, ok? Então, as minhas contas, se eu tenho que pagar a escola, se eu tenho que pagar isso, se eu tenho que pagar aquilo, ela vai ter que se encaixar em R$600, tá? E aí eu coloco os outros R$100 para o meu futuro, os outros R$100 para eu ter uma vida boa, né? E outros outros 5% para eu abundar, R$50. Então, dentro disso, o que a minha mente vai observando? Que esses 600... né? Nossa, a minha despesa é de 1.100, então só 600 não dá. Opa, eu trabalho com renda extra. Eu programo o quanto que eu tenho que fazer a mais para quê? Para encaixar, ok? Então, o que eu faço sempre no primeiro dia do mês? Ô, Nayana, só aproveitando, me pedir a porcentagem. Você tem alguma tela onde você já tem isso desenhado, as porcentagens, 10 para isso, 10% para aquilo? Eu desenho para vocês. A tela eu mesma não tenho. Tá. Então, assim, aqui, ó. Vamos tentar desenhar. E aí você pode... Então, é 5%. Cadê a caneta? Pode ir continuando, né? E pode no final, né, menina, já ficar gravado para não tomar muito tempo. Ó, 5. Não tá aparecendo na tela. Ah, eu não tô compartilhando a tela, né? Não? Não. Vai. Agora tenta compartilhar novamente. Aí, tá aparecendo? Agora sim. Então, ó, eu tenho 5%, 10%, começo com 60%, aí eu tenho mais 10, não vai caber aqui os últimos 5. E os últimos 5%, Matheus acordou. Fica tranquila, amor. Pode, se quiser, já ir finalizando para não... Não, então assim, esse 5% é para eu me pagar. Ó, quer dar um stop, eu vou falando com elas, vai pegar ele, tá bom? Tá. Beijo. Espera lá. Então, tira o som. Pode tirar o som, se você quiser. Deixa eu tirar o som dela aqui. Eu tiro. Menina, já tá na hora do baby, né? Então, quem que eu gostaria de compartilhar, abrir rapidinho o áudio e falar, fichas caíram, nossa senhora, a partir de agora eu vou fazer. Pode compartilhar rapidinho aí. Abre o som, tem que abrir o som. Cíntia. Pode falar, tô ouvindo. Posso falar? Uhum. Eu acho importante também a gente falar do capital de giro. Uhum. E nem, por exemplo, agora, né? Para quem tem um capital de giro na promoção do Time Mais 3D, normalmente a gente tem que ter um capital de giro de 3 a 5 meses das nossas despesas, né? Então, como nós somos uma empresa, no caso, o valor do nosso pedido. Então, um pedido de 40%, falando no valor mínimo, a gente teria que ter uma média de R$1.500. Uhum. Então, se você tem esse valor para você investir, por exemplo, em 10 kits, você dobra o seu capital de giro em 30 dias. Uhum. Porque você compra 1.400 eu estava fazendo os contos aqui, R$1.434 em kit, você vai receber 2.990. Uhum. Então, você recupera o seu capital de giro e ainda tem um lucro de R$1.500. Então, você dobra. E isso faz com que o seu negócio possa girar também para que você vá investindo no seu estoque. Uhum. Entendi, Daiane, ela estava falando sobre a importância do capital de giro, né? E nesse momento, se você tem o dinheiro, né, que é o valor reservado para os pedidos à vista, você pode, nesse momento, sabemos que time-wise, sempre falo, uma dica, há pessoas que se dão muito bem com vendas e lançamentos. Eu não sou desse perfil. Eu sou mais conservadora, mas são perfis. A Suelen, ela é uma pessoa super
antenada na moda e ela tem um público para isso. Então, lançou moda, novidades que só vende naquele período, ela compra porque ela vai vender. As clientes dela compram. Eu, como conservadora, prefiro comprar em base W160, Time-Wise 3D e demaquilante e lápis preto. Porque eu sei que isso eu vendo de janeiro a janeiro. Então, eu fico mais no básico e às vezes acaba faltando, né? Até as novidades. Eu falo das novidades, mas eu não compro 10, 15 do lançamento que é só para o inverno ou só para o verão. Então, são formas, né? Perfis diferentes. E no caso de quem? O Time-Wise 3D, por isso que é um sucesso, né? E esse mês cada uma pode comprar 10 kits, se tiver nesse capital de giro, porque mesmo que não venda no mês de abril e que venda até julho, ainda assim vale muito a pena, porque o retorno é maior do que se estivesse na poupança. Não é isso, Bruna? Sim, na verdade, eu acho que não tem nenhum investimento que dê esse retorno, essa lucratividade. Você é de que área, ô Bruna? Você é da área financeira? Eu sou formada em administração de empresas e eu faço MBA em finanças corporativas. Ai, que bom. Então pode um dia também compartilhar uma aula com a gente. Aqui é um grande mindset. Se você quiser depois me chamar assim, olha, eu tenho uma aula assim, também quero falar sobre o capital de giro, né? Por uma outra abordagem, tudo é acrescentado. Nós somos, né, uma coxa de retalhos, somos absorvendo as informações que vai nos completar. Por isso que eu falo que isso aqui, gente, é uma MBA. Se pegar um pouco, mesmo. Conhecimento. É uma faculdade. Exatamente. Por isso que, assim, Mary Kay, ela tem um estilo e o grande diferencial da nossa empresa é a capacitação. E porque isso que nós estamos aprendendo aqui não é só para a Mary Kay, é para a vida. Você pode ensinar o seu marido, o seu filho, a sua família, alguém que está enrolado com alguma coisa, com o que você aprendeu. É uma aula. Então, muito obrigada, Bruna. E a Nayana, para concluir aqui, gente. Então, Bruna, voltando no que você falou, da onde que vai sair esse seu caixa? Daqui, ó, tá? Desses 10%. Ops, eu tô com uma borracha aqui. Então, aqui eu tenho 10%, que eu vou estar todo mês colocando numa conta, que eu falo que é a minha conta da riqueza, que eu vou usar para quê? Para aquilo que eu preciso. Seja uma promoção, seja alguma coisa que eu quero fazer, entendeu? Então, são esses 10%. 5% é para eu me pagar. Sabe aquela coisa de merecimento? Todos nós temos que merecer, a gente precisa. 10% para girar a energia do meu dinheiro. 60%, gente, aqui vai ser os custos. O que eu tenho que pagar com o meu lucro? Esses 10% para investir no meu futuro. Eu vou ter que começar a estudar investimentos que eu não vou mexer nisso daqui. Mas esses 10%, se vier uma promoção bombástica, é ele que eu vou usar. Entendeu? Por quê? Porque esse rendimento eu não vou ter em outro lugar. E esses 5% para eu abundar. Então, todo mês eu vou fazendo isso. Então, no começo parece assustador você falar, nossa, eu vou sobreviver com 60% do que eu ganho. É aqui que começa a prosperidade financeira. Por quê? Porque você vê que você tem esses outros dinheiros, que você poderia comprar aquele carro melhor, aquela bolsa melhor, só que você não compra. Por quê? Você está escolhendo investir em você e no seu futuro. Tá? Então, aqui a gente moe alguns orgulhos, algumas fraturas emocionais, para quê? Para começar a mexer com dinheiro. E como que a gente começa com essa organização? A gente falou aqui muito de foco, onde eu começo a entrar para a mente próspera. E o que eu preciso muito, tá? Para poder? Eu preciso saber qual que é o meu custo que eu tenho do meu estoque para eu poder fazer o meu giro, e eu vou ter que planejar isso todo mês. Então, primeiro de tudo, eu preciso saber o quanto o meu negócio custa, certo? Então, assim, quanto que eu compro de material apoio de vendas em cada mês, tá? O quanto que eu comprei de sessão 2, o quanto que eu gastei de combustível, o quanto que eu gasto de internet, tudo isso eu tenho que pagar com o meu dinheiro. Por quê? Porque eu vou ter um lucro total sobre as vendas, mas eu tenho um custo. Então, dentro desse custo, eu tenho que saber planejar. Aqui, nesses itens, gente, às vezes aqui é o item só do meu negócio, mas eu posso ter uma escola, eu posso ter um mercado, eu posso ter as minhas outras coisas em que eu vou colocar para quê? Para eu poder pagar, certo? São custos que eu escolhi pagar com a minha renda. Vou só fazer um valor. Me perguntaram aqui, esse 60% é do custo do negócio?
Gente, funciona assim. Vamos trabalhar do com lucro 10 do seu mil negócio. reais. Uma pessoa que vende 10 mil reais, teoricamente, em uma vez no cartão, né? Digamos que ela fez no cartão, 6 mil dos 10 mil que ela vendeu à vista não é dela, é do cartão. Sobrou 4 mil reais. Desses 4 mil reais, 60% é seu custo, que é internet, casa, comida, né? Enfim, e dos 4 mil. Então, dos 4 mil, isso. Dos os 4 mil entra aqui no lucro sobre as vendas. Que sobrou. Daí dos 4 mil menos 60%, teoricamente, foi 2.400 é o custo fixo. Vai sobrar 1.600, é isso? 1.600 reais para você tirar dos 1.600, isso é o correto. 1.600 menos 5%, ó, 1.600. Não é assim. Então, dos 4 mil que você tem, é tudo isso. Isso daqui dá 100%. Isso daqui vai ficar igual a 4 mil reais, tá? Uhum. Então, eu vendi 10 mil no mês. Eu tive um lucro de 4 mil, ok? Todos os meus gastos vão ter que encaixar em 2.400. Tá? Só que aqui o que eu vou ter? Eu vou ter um dinheiro aqui para poder abundar, para poder doar, para poder... Então, aqui vai ser o quê? Aqui vai ser 400. Aqui vai ser 400, que eu vou guardar para o meu futuro. Aqui eu vou guardar para eu ser rica, porque uma pessoa rica, ela tem caixa. Uma pessoa rica, ela não precisa de emergência. E aqui eu vou ter 200 para eu abundar e 200 para eu me pagar. Então, nossa... Hoje, esse mês, eu quero comprar um sapato de 200 reais. Eu posso comprar só o sapato de 200 reais. Eu posso me dar esse luxo. Só que eu não posso esquecer que chegou meus 4 mil, recebi tudo certinho, bonitinho, né? Fiz os meus recebimentos. 400 já vai para minha doação, 200 para mim, 400 para o meu futuro, 400 para o meu caixa e 200 para eu abundar. E as minhas contas vão ter que caber em 2.400. Então, qual que é o pulo do gato aqui? Primeiro, calcular quanto que é as suas contas. Nayana do céu, as minhas contas são de 4 mil reais. Se as minhas contas aqui são de 4 mil reais, eu tenho duas formas. Enxugar, né? Quando a gente engorda, o que a gente pode fazer? A gente pode ou emagrecer ou comprar roupa nova, certo? Adorei. Não é verdade? É verdade. Então, se o meu custo aqui é de 4 mil e ele tem que se encaixar nesses meus 600, ou eu diminuo o máximo que eu posso. Nossa, não tem mais da onde eu cortar. Sempre tem, né? Se você ganhasse menos. Mas, enfim, não vamos entrar nisso. 4 mil reais. O que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular o quanto que eu teria que lucrar para eu poder encaixar esse gasto nos 4 mil. Entendeu? Ou vender mais coisas, arranjar mais coisas de renda extra para poder aumentar isso. Mas se a minha renda, o meu faturamento é de 4 mil, eu tenho que conseguir fazer essas doações. Se eu quiser ter uma mente próspera, tá? Agora, se eu quiser ter uma mente mediana de pagar as contas do mês, ok. Guardar só 10% ou 20% e esquecer o resto, não tem problema. Cada um escolhe o modelo de vida financeira que quer seguir. Esse foi o que eu escolhi. Então, assim, aqui deu 4 mil, ele tem que ser em 60%. Então, quanto que eu tenho que ganhar? Eu vou ter que dar um jeito de ganhar 10 mil. Vocês concordam comigo? 10 mil não. Vender 10 mil. Não, mas aqui a minha lucratividade precisa ser de 7.500 para dar 4 mil, 60%. Então, peraí. Eu tô sem calculadora. Cadê aqui, Bruna? A Bruna, ela sabe fazer mais contas. Bruna, para o meu 60% ser 4 mil, eu tenho que vender aqui 6 mil? Não. Ó, se 3 vender mil. 7.500, dá 4.500. Então, é uma média de 7 mil, né? Então, aqui eu vou ter que aumentar. Se eu tenho tudo isso de gasto, se eu tenho 4 mil, eu vou ter que dar um jeito de fazer o meu lucro chegar em 7 mil reais, o meu faturamento. Tá? Exatamente. Esse é um detalhe. Não é assim, eu não consigo. Se tem conta alta, você vai aumentar as formas de vendas. Né? Exatamente. Você vai ter a opção de emagrecer ou comprar roupa nova. Né? E nós, na Mary Kay, a gente tem isso.
nossa, eu vendo 10 mil, então eu tenho meu lucro de 4 mil, mas as minhas contas ficam em 4 mil, eu estou usando todos os meus 4 mil para pagar a minha conta. Como que eu faço para chegar aqui? Eu tenho duas opções na Marquei, ou eu vendo mais, ou eu começo a desenvolver carreira. Mas eu tenho como chegar aqui. Para quê? Para encaixar isso que é o meu detalhe, negócio. assim, a gente não tem limite. Não é como você está numa empresa e você pede aumento e a pessoa, sinto muito, ou você procura um outro trabalho, ou não tem como você ser promovido ao cargo de cima ou pegar minha cadeira de diretora da empresa. E aqui você pode falar, eu quero 15 mil, então você vai vai trabalhar à noite, sábado e domingo, que é o mesmo que alguém que trabalha que nem a Nancy está aqui, ela trabalha na IBM, 8 a 10 horas por dia, é o fixo dela. Para ela poder, já que eles não aumentam o salário dela, para ela poder aumentar a renda dela, ela trabalha depois que ela sai da IBM à noite, por sessões, e aos finais de semana, porque daí ela consegue agregar na renda dela mais 500, mais 1.000, mais 2.000 reais. O mesmo acontece para alguém que quer ganhar mais. Ela vai aumentar a produtividade por aquele momento, se é para um casamento, se é para uma viagem. Naquele mês eu quero muito mais. Então, como eu vou me multiplicar? É exatamente dessa forma, com a liderança, né, e com a venda. E exatamente. E aqui o que é? A hora que a gente entende isso, a gente fica assim, então tá. Então, se final do mês sobrar, eu vou lá e guardo e faço isso. O que vai acontecer? Vai chegar final do mês e não vai sobrar. Ok? Qual que é a mudança de mentalidade? É assim, recebi 4 mil, eu tomei a decisão de viver desse jeito. Então, se eu tive meu lucro de 4 mil, eu vou pegar 200 reais para mim, se eu quiser, não faz parte das minhas contas, cabeleireiro, comprar uma coisa ou outra, então esses 200 é para isso. 400 eu vou doar para quem eu acho que precisa, alguma instituição, alguma coisa. Vou viver com esses 60%, e vou fazer esses 400 para o meu futuro, 400 não sei o quê. E aqui, o que sobrar, sobrou 240. Primeiro eu distribuo esse dinheiro. O que sobrar, os 2.400, é o que eu vou viver para pagar minhas contas. A gente faz o contrário. Se sobrar, a gente guarda. Então, nunca sobra. Tá? Então, primeiro a gente direciona o dinheiro. Por quê? Porque aqui você vai sentir, 2.400 não dá para pagar minhas contas. Então, eu preciso de mais, eu preciso fazer mais. É isso que vai te fazer sair da zona de conforto e ter sempre mais. Entendeu? Porque aqui você tem dinheiro, o seu dinheiro ele está fluindo, só que você quer mais. Se você pega esses 4 mil e se você gasta esses 4 mil, você entra numa zona de conforto. Seu dinheiro não está rendendo, não está girando, e você se acomoda. No máximo, você quer mais alguma coisinha ou mais alguma outra, porque o que você ganha, você gasta e tá ok. Entendeu? Então, essa é a mudança de mentalidade para uma mentalidade próspera. É fácil? Não é fácil. Mas dá para fazer? Dá para fazer. Porque se nesse mês você tivesse 2.400 de venda, você não ia dar um jeito de pagar suas contas com esses 2.400 de venda ou vender mais? Quem nunca dá um jeito? A gente sempre dá um jeito. Entendeu? Então, coloque esse dinheiro para pagar as suas contas. A primeira coisa que a gente tem que fazer com o nosso dinheiro é direcionar para onde a gente decidiu que ele precisa ir. Bom, era essa contribuição que eu queria passar para vocês, que foi uma coisa que eu estudei, que eu aprendi, assim, e estou gostando muito de fazer. E eu falo que, assim, não tem coisa melhor de você saber que suas contas estão pagas e tudo mais, você abrir a carteira e ter aquele dinheiro da abundância, de tipo, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou investir, vou pegar em produto, na promoção. Você vai direcionar, entendeu? E isso conforme vai atraindo